Olá, queridíssimos estudantes do estado de São Paulo. Estamos aqui mais uma vez com mais uma aula de menu de conteúdo. Desta vez vamos apresentar mais um escritor, escritora. Desta vez vamos apresentando Clarice Lispector. E com todo o respeito do mundo, eu amo essa mulher, eu amo essa escritora maravilhosa e escritora que não é fácil, escritora difícil, mas antes de mais nada, quem foi Clarice Lispector? Está aí na tela. Esta mulher sensacional, maravilhosa. Ela nasceu na Ucrânia, só que ela nunca nem pisou o pé na Europa enquanto criança. Depois ela foi para lá, casou com o embaixador, diplomata, casou com diplomata, foi para lá, passeou, não sei se foi na Ucrânia, mas para a Europa. Mas acontece que ela veio bebê ainda para o Brasil, recém-nascida, fugindo junto com os pais que eram judeus, né? E chegando aqui, se apaixonou por leitura. Ela tem uma coisa muito legal na vida dela, que diz assim, que quando ela descobriu que os livros eram escritos por pessoas, ela quis quase que imediatamente ser uma produtora de livros, ser uma escritora também. Gente, isso é maravilhoso, poético, lindo, sensacional. E antes de mais, olha, tem uma foto dela aí com o Tom Jobim, né? Se você não sabe o que é Tom Jobim, pesquisa, cara, uns inventores da Bossa Nova. Então, um resumo de quem foi ela. Escritora e jornalista brasileira, nascida na Ucrânia, mas só nascida lá. Ela é brasileira, bem brasileira. Autora de romances, contos e ensaios, é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX e a maior escritora judia desde Franz Kafka, né? Kafka é um autor judeu, então é isso, Clarice Lispector. Gente, e antes de mais nada, por que serve essa aula? Essa aula serve como uma porta de entrada para os autores. Então, é claro que Clarice Lispector é muito mais do que isso. A gente vai ficar falando da vida dela, tem que falar da obra dela, da obra. E, lembre-se, uma chave de entrada, como eu começo a ler Clarice Lispector? Como é que você, porque eu já comecei, como é que você começa a ler Clarice Lispector? Olha, primeiramente você vai chegar no livro da Clarice e vai achar que não tem nada acontecendo, vai achar chato, vai achar maçante, isso é normal. Talvez não, mas eu estou falando da grande maioria. Mas é uma escritora maravilhosa, e se especialistas em literatura falam que é uma escritora maravilhosa, quem é você, quem sou eu, quem somos nós? Os especialistas falam. Então ela é boa, eu falo também, não sou tão especialista assim, mas eu falo, a mulher é sensacional. E olha a produção dela, um pouco da produção dela, né? Algumas obras. O primeiro livro dela, Perto do Coração Selvagem, ela escreveu com 17 anos, já foi sucesso. Olha, eu adoro os títulos dos livros dela. Cidade Sitiada, A Maçã no Escuro, A Paixão Segundo GH é considerado por muitos críticos um dos melhores romances da literatura brasileira. Água Viva, Um Sopro de Vida. A Hora da Estrela, gente, maravilhoso. E contos, Laços de Família, Legião Estrangeira, África Clandestina, muito mais. Eu, para esta aula, escolhi, para ter como porta de entrada da obra de Clarice, um conto deste livro aí, Laços de Família, chamado Amor. Amor. Então, falaremos sobre amor, do livro Laços de Família, de Clarice Lispector. Mas antes de mais nada, vamos lá. Para entender Clarice, é necessário pensar esses dois termos, esses dois fundamentos aqui, né? O que é epifania e o que é fluxo de consciência. Então, o que seria epifania, o que seria fluxo de consciência? Epifania é uma descoberta. É isso, descoberta. Vamos supor, um dia você está no meio da rua e aí você olha um galho de palmeira e você, nossa, tive uma ideia. Ou um dia você, está em casa, conversa com sua mãe, com seu pai, com seu tio, com o namorado, com a namorada. Ele fala um A e você, nossa, aprendi alguma coisa. Na aula. Sabe aquele momento na aula, o professor está lá 2 horas explicando, 1 mês explicando, e você não está entendendo nada. Aí chega uma hora que ele fala e você, entendi tudo. Epifania pode ser traduzido como momento de iluminação. Guardou? Anota aí, epifania, anota, vai cair na prova. Epifania, momento, peraí, vou pegar aqui, com licença, peraí, anotei. Epifania, momento de iluminação. Guardou? Beleza. E fluxo de consciência? Fluxo de consciência é quase que 90% da obra dela. Fluxo de consciência é assim, você vai ler o livro e não vai ter nada acontecendo, mas vai estar tudo acontecendo. Porque as ações
da obra da Clarice Lispector acontecem dentro da mente das personagens. Então, quando você for ler, não espere muita coisa dos atos, das ações. São histórias cotidianas, porque as histórias se passam dentro da mente dos personagens. Por exemplo, no Conto Amor, do qual falarei em instantes, é a história de uma mulher que ela está em casa, decide fazer compras, volta para casa, faz a janta, e acabou. É isso. A história é essa. Gostou? Bacana? Por que você vai achar essa história maravilhosa, sensacional? Porque o Conto Amor é um dos melhores contos da literatura brasileira. Porque a história não se passa do lado de fora. Também se passa do lado de fora, claro, tem o cotidiano dela. A história se passa dentro da mente dela. E dentro da mente dela, gente, o que acontece é sensacional. Fluxo de consciência. Então é isso, quando o autor, o escritor, ele começa a narrar os dos personagens. Vou anotar aqui. Quando o autor narra, descreve os pensamentos do personagem. Fechou? Beleza? Então, epifania, uma iluminação. Tá anotado? Anotou? Fluxo de consciência quando os pensamentos do personagem começam a ser desenvolvidos. Ou do próprio narrador, tá bom? Beleza? Fechou? Leia mais, aprofunde mais. Claro que não é só isso. Estou resumindo aqui. Com porta de entrada, tá bom? Anotei, segura aí. Guardei aqui minha anotação, voltei. Olha só, então vamos lá então. Amor, da Clarice Lispector. Então, olha só o que acontece. Neste conto, temos uma mulher chamada Ana, e ela está em casa. Em casa, ela começa a questionar toda a vida dela. Ela tem filhos, tem marido, ela começa a questionar porque ela pensa, meus filhos estão crescendo, meu marido foi para o trabalho. E quando eu era criança, a Ana falando, eu plantei uma árvore, a árvore cresceu e virou árvore. A árvore cumpriu seu destino de árvore. E eu? Eu estou cumprindo meu destino? Eu estou vivendo todas as minhas potencialidades? Eu estou parafraseando aqui, que eu não vou usar exatamente as palavras dela, né? Por favor, vá até o conto, leia o conto. Eu estou te ensinando como ler o conto dela e ler os outros livros, que os outros livros é dessa maneira, tá bom? Então ela pega e, certa hora do dia é mais perigosa, porque está tudo feito. Os filhos estão na escola, a casa está limpa, está tudo arrumado. Ela é uma dona de casa e o marido trabalhando, está lá. Hoje, 2021, a gente tem internet, redes sociais, mas em 1970, 60, a mulher ficava em casa lá, esperando o dia terminar para poder fazer alguma coisa. E terminou o almoço para fazer a janta, ou seja, né, fazendo aquela coisa cíclica. E ela decide o quê? Ir fazer compras. E ela faz as compras, compra ovos e tal, e ela entra no bonde com os ovos na mão, né, e pensando. E quando ela vê um cego mascando chiclete, ela vê um cego mascando chiclete. E aquela atitude mecânica de um homem cego, fazendo uma atitude mecânica, que é mascar. Mas por que uma pessoa masca um chiclete? A pessoa masca um chiclete para extrair prazer. E a pessoa extraindo prazer de maneira cega, extraindo prazer, nela causou alguma coisa, algo se rompeu, os ovos caíram. Começa a escorrer da redinha os ovos. Olha quanta simbologia aí, um cego mascando um chiclete. Os ovos escorrendo pela rede, como se fosse a maternidade vazando, escapando. Ela começa a se questionar, ela tem aquele momento de epifania, iluminação. Ela começa a questionar toda a vida dela. Ela fala, não volto para casa, não volto para casa. Ela sai, não fala desse jeito, por favor, né? Vai lá ler o livro, vai ler o conto, é um conto pequenininho, você consegue ler. Ela desce do bonde e fala, não volto para casa. Não desse jeito, mas fala, não volto para casa. Ela faz o quê? Vai para o jardim botânico. E começa a andar por entre as árvores. E começa a questionar a vida. Fala, não volto. O cego mascando chiclete. Eu vou abandonar tudo. Não vou... Gente, minha mãe falava isso pra mim. Um dia eu vou embora. Quero ver vocês, como é que vocês se viram. Ela fez isso. A Ana não queria voltar para casa. Ela decidida. Não vou voltar para casa. Claro, de maneira poética. É a Clarice, não sou eu que escrevi, né? Por favor. Aí ela fez o quê? Olha, eu não estou satisfeita. Os meus filhos estão vivendo a vida deles. Meu marido, até as árvores. O cego mascando chiclete me mostrou, a cega sou eu. De novo, eu estou parafraseando, por favor, leia o livro. Aí ela fala, vou voltar para casa? Por quê? Porque tem visita, eu preciso fazer a janta para as visitas. E ela pega e volta apenas para isso, mas decidida a não voltar.
E no momento lá que está tendo a refeição, ela está com a mente decidida a não voltar. Olha só. E aí as pessoas se despedem. E o que acontece? Outra epifania. Outro momento de estalo. Um estalo mesmo. Porque na cozinha acontece um estalo, enquanto ela está decidida a não voltar para a vida rotineira dela. E o marido dela, aconteceu algo. Ela vai correndo para a cozinha e ela pergunta, o que foi? O que foi? Toda assustada. E o marido dela, não, foi só um estalo do fogão. Daí ela pega e vira para ele e de maneira muito honesta diz, eu não quero que te aconteça nada. Nada. E ele vira para ela de maneira muito honesta e fala, deixe que ao menos aconteça a mim o fogão estalar. E aí, o que acontece? Algo maravilhoso, espetacular. Ela pega e descobre que esse cotidiano dela, que ela está questionando, isso é interpretação minha, tá? Porque ela volta, ela abraça ele e aceita a vida dela. Eles se abraçam e ela aceita a vida dela. E termina o conto. E aí cabe uma ressalva minha, uma interpretação. O nome do conto é Amor. E esta é uma das visões, não vou dizer que perfeitas, ideais talvez, do que é o amor. Ela abriu mão de tudo. E quando a gente abre mão do que a gente é e sofre por isso e aceita, neste conto, para Clarice, é amor. Olha só, a Ana percorreu toda uma trajetória de questionamento e no final ela descobriu o quê? Que amar é mais ou menos não, é literalmente entregar-se em holocausto para quem você ama. É você, de certa forma, se anular para que seus filhos vivam intensamente, para que seu marido viva intensamente. A sua obra é a sua família. Então, a Ana volta para casa e deixa. Gente, o conto é amor. Então, alguns trechinhos, olha só. Em casa, sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia, sem precisar mais dela, o sol alto, cada membro da família distribuído em suas funções, olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto. No bonde, encontrando o cego, ele mascava a goma na escuridão, sem sofrimento, com os olhos abertos. O movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir e, de repente, deixar de sorrir. Sorrir e deixar de sorrir. Como se ele a tivesse insultado, Ana olhava-o, e quem a visse teria a impressão de uma mulher com ódio. No jardim botânico, inquieta, olhou em torno. Os ramos se balançavam, as sombras vacilavam no chão. Um pardal ciscava na terra e, de repente, com mal-estar, pareceu-lhe ter caído numa emboscada. De volta ao lar. A vida é horrível, disse-lhe baixo, faminta. O que faria se seguisse o chamado do cego? Iria sozinha. Havia lugares pobres e ricos que precisavam dela. Ela precisava deles. Tenho medo, disse. Sentia as costelas delicadas da criança entre os braços. Ouviu seu choro assustado. Mamãe, chamou o menino, afastou-o. Olhou aquele rosto, seu coração crispou-se. Não deixe mamãe te esquecer, disse-lhe. Depois de questionar-se, observa a família. Eles rodeavam a mesa, a família, cansados do dia, felizes em não discordar, tão dispostos a não ter defeitos. Riam-se de tudo com o coração bom e humano. As crianças cresciam admiravelmente em torno deles. E como uma borboleta, Ana prendeu um instante entre os dedos antes que ele nunca mais fosse seu. Gente, parece uma visão bem machista de aceitação. Olha só, aceitação para vocês na tela. Ela continuou sem força nos seus braços do marido, né? Hoje de tarde alguma coisa tranquila se rebentara e na casa toda havia um tom humorístico triste. É hora de dormir, disse ele. É tarde. Num gesto que não era seu, mas que pareceu natural, segurou a mão da mulher, levando-a consigo, sem olhar para trás, afastando-a do perigo de viver. Ou seja, o marido a afasta do perigo de viver. Então, gente, você pode falar para mim, mas professor, nossa, ela aceitou. Gente, lembra que eu falei? Quantas vezes a minha mãe falava, um dia eu vou embora daqui, ela ia embora mesmo. Questionar, lutar.
o que está falando é que é algo quase que cristão por parte da mulher, que ela, às vezes, abdica da própria vida para que, ou abdica de grande parte da própria vida, as mulheres que às vezes têm dupla, tripla, quádrupla jornada, sai de manhã cedo, volta à tarde, e às vezes, quando é que ela vai lembrar dela, pensar nela? Então, Clarice Lispector está mostrando para a gente o quê? Que não é fácil viver uma vida de mulher na segunda metade do século XX. Hoje é fácil? Não é fácil. Então, ou seja, tem que ter muito amor por aquilo que faz, tem que ter muita entrega. E é isso que Clarice nos traz, nos questiona. Porque você, em momento algum, pode acreditar que é fácil viver este cotidiano, essa rotina. E eu trago para vocês alguns debates importantes, olha só. Trocando ideias. Pergunta para vocês, você acredita que depois de um dia com tanta reflexão, Ana voltará a viver uma vida como a de antes? Com pensamentos como os de antes? Debatam aí e já voltamos. Então, deixo a vocês a resposta, olha só. Mais um debate, trocando ideias. Ana simboliza a dona de casa de classe média que, tal como inúmeras mulheres pelo mundo afora, cumpriu com as expectativas sociais, casando-se e constituindo família. Assim, o seu cotidiano passou a ser preenchido com as tarefas da casa e a criação dos filhos, afastando-a do mundo lá fora, de suas surpresas e seus horrores. Pergunta. Você acredita que ainda é possível ser feliz e plenamente realizada, vivendo uma vida inteiramente voltada ao lar e aos filhos, assim como Ana vivia antes de ver o cego mascando chiclete? Debata com seus colegas professores e já voltamos. Eu queria estar aí agora para debater com vocês, para saber o que vocês conversaram. Então, só mais um último debate para vocês na tela. A visão do cego mascando chiclete no escuro de forma mecânica, repetitiva, sem conseguir enxergar aquilo que o rodeava, é a metáfora do jeito como Ana vivia. Como se estivesse de olhos fechados, ela repetia sua rotina dia após dia, sem ver aquilo que existia além das paredes da sua casa. Pergunta para vocês, se ainda há mulheres vivendo da mesma forma, ainda hoje, como é possível escapar dessa rotina, desse destino, quando for indesejado? Pensem. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido. Mandem os seus questionamentos, o que frutificou desse debate. Tem atividades que podem ser desenvolvidas a partir disso. O professor está com o material de apoio. E o que nós fizemos hoje? Analisamos o contexto de produção da obra da escritora Clarice Lispector, apresentando uma introdução para a leitura dos diversos textos desta autora. E analisamos o Conto Amor, de sua autoria. Foi um prazer falar com vocês. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.